se pode avaliar a qualidade da informação divulgada, seja como transparência ativa ou meramente publicidade. Não sei se consigo esclarecer, mas vejo esses dois caminhos. A doutora Gilda, a doutora Mânia já chegou? Ah, então tá. Bom, então nós... Então, Felipe. Doutor Romão, eu vejo um paralelo na questão de estratégias para essa lei pegar de fato, tá? Que é com os direitos de acessibilidade de, sobretudo, pessoas com deficiência, né? Nós temos lei, temos decreto, então não são novos, mas a implementação efetiva da acessibilidade nas instituições públicas deixa muito a desejar, né? E eu acho que a principal dificuldade para a implementação tem sido a falta de conhecimento, né? Mesmo quando há recurso, se as coisas são feitas de maneira errada, incompleta, os engenheiros desconhecem, o servidor responsável pelas contratações também não conhece, não conseguem encontrar alguém na instituição que conheça o suficiente para gerir o processo de trazer acessibilidade para as instituições. E o conhecimento não é algo que exige investimentos da monta, como a realização de obras e contratação de servidores. É algo relativamente barato para as instituições públicas, né? E em discussões, né, sou procurador em Mato Grosso do Sul, nós temos visto que um caminho para o sucesso é a criação de comissões de acessibilidade nas instituições públicas, né? Então, uma comissão com pessoas, a instituição se compromete a custear cursos sobre aquela matéria para o servidor, porque isso é essencial, oferece a gratificação, como o senhor mencionou, né, que está sendo feito no Ministério do Planejamento para a SIC, e isso é um primeiro passo para se formar um grupo ali que detém esse conhecimento e tenha o compromisso, a obrigação funcional de realizar isso. Em síntese, estratégia, né? O decreto é um primeiro passo para a estratégia, mas no caso da acessibilidade, o decreto não foi bem sucedido como estratégia. E a CGU, pelo seu papel constitucional de controle interno, né, e também por estar na ponta desse processo, já ter todo um fluxograma pronto, estar participando da elaboração do decreto, também por isso tem um papel estratégico, né? Mas, de fato, está sendo pensada uma estratégia para nas fiscalizações da CGU, na divulgação de boas práticas, formação dos servidores, formação dos seus próprios auditores. Está sendo pensado um processo de conhecimento, amadurecimento sobre direito à informação, né? Eu vejo aqui na lei, o senhor não comentou, mas abrange informação, inclusive acessibilidade aos sites, né? O governo federal, ano passado, lançou a terceira versão de protocolo de acessibilidade de sites. Estão ali todas as normas que têm que ser aplicadas, o EMAG. E lançou também, há um pouco mais de tempo, um programinha que você coloca ali o link e ele vê todo o site, ele examina todo o site e dá a resposta sobre o que está errado naquele site em matéria de acessibilidade. Eu não encontrei até hoje um site que, se eu colocasse ali, não teria uma lista enorme de falhas, né? Algumas mais graves, outras menos graves, inclusive do governo federal, demonstrando a dificuldade que há de implementar isso no campo de acessibilidade do site.
As questões são inúmeras, né? Ainda que a gente aqui passe grande parte do tempo, mas eu acho que o doutor Felipe alcançou grande parte das dificuldades que existem hoje na implementação da lei. O que eu gostaria de destacar, em termos de estratégia, é que, fazendo menção ao portal da transparência, e é inevitável que o faça, na semana que vem o Brasil acolhe mais uma reunião, encontro do AGP, da parceria Governo Aberto. O Brasil capitaneia, preside essa parceria com os Estados Unidos e outros 52 países participam no Brasil de discussões sobre de que modo promover o acesso à informação, a abertura dos governos, a ampla transparência e, como consequência, o combate à corrupção, entre outros maus relacionados à intransparência, ao segredo. O Brasil, e a CGU em especial, vai investir fortemente, primeiro na qualificação dos servidores, na qualificação de seus quadros, na preparação de material adequado para o exercício dessas obrigações e na qualificação desses servidores, na qualificação e na reestruturação de alguns órgãos, entre os quais ouvidorias, SIC, arquivos. Essa estratégia de sistematização das informações também demanda uma ação específica de qualificação dos sistemas. Nós não temos uma comunicação adequada entre dados. Outra estratégia relevante que se aplica à implementação da lei é a estratégia de dados abertos. Nós estamos tentando ainda, há um movimento para que isso já ocorra no Brasil, mas que se fortalece com a lei de acesso. Que eu estou tentando aqui de um modo um tanto quanto randômico mencionar e me lembrar, mas que a lei empodera, reforça, acelera, acrescenta valor a inúmeras iniciativas que já estavam em andamento, mas ela agora consegue consolidá-las para que se garanta o direito de acesso à informação, para que se consiga garantir direitos humanos relevantes. O que faz? A lei consegue conjugar essas iniciativas, a CGU tem algumas atribuições fortes nesse processo, com destaque para a formação de servidores, para a divulgação da lei ou das suas possibilidades e com destaque para a padronização da transparência ativa na administração pública federal. O que eu gostaria também de destacar é que há um outro problema que a gente talvez não consiga visualizar adequadamente, que são os estados e municípios. Há um grande problema de intransparência, de falta de preparação, e o que nós esperamos é também, com esse movimento da administração federal, consigamos nós alavancar iniciativas nos estados e municípios. Mas a administração federal tem se prontificado, em especial com o Ministério da Justiça, ao qual se vincula o Arquivo Nacional, com o Ministério do Planejamento, que coordena a política de atendimento de dados abertos, com a Casa Civil, com o CGU, conseguido estabelecer políticas e estratégias para garantir a plena implementação da lei. Certamente não vou conseguir produzir resposta a esse conjunto, mas uma outra, que a doutora Ela já mencionava desde o início, e eu sempre estou me esquivando porque não há resposta, sobre o número de solicitações que haverá. Na Índia, essa é uma informação que nos traz a Unesco, que tem com a CGU uma parceria de implementação desde a época de elaboração do PL, do projeto. A Unesco, na representação, na figura do Guilherme Canella, sempre nos conta que na Suíça, eu não sei se todos sabem dessa informação, no primeiro ano de vigência da lei de acesso não houve um único requerimento sequer. Claro, talvez eles tenham uma transparência impecável, talvez não tenham tantas as mesmas necessidades que nós, talvez os bancos não tenham sido alcançados e por essa razão, enfim, não houve um único pedido. Na Índia, no primeiro ano da vigência da lei, 8 milhões de pedidos. E isso produziu, ainda que a administração não quisesse, uma verdadeira revolução. Um problema generalizado, dificuldades. Na nossa avaliação da CGU, nós estamos mais para a Índia do que para a Suíça. Ainda que a gente não consiga dimensionar claramente, mas nós julgamos que haverá, por grupos organizados, seja por demandar acessibilidade, que vem nessa lei uma possibilidade de reforçar antigas garantias ou necessárias garantias. Então, nós vemos que alguns grupos já se organizam para demandar amplamente acesso e espero eu
que em benefício de diferentes normativas, de outras garantias já estabelecidas. Doutor Romão, muito obrigada por sua exposição, suas respostas. E agora a doutora Vânia já está presente, né? Nós já estamos assim com a hora, mas faça a pergunta e não terá resposta agora, mas só para... A informação será negada temporariamente, né, a resposta. Não, eu aqui ouvia o José Romão, e ele foi muito específico e didático quando citou, né, a preparação da CGU, inclusive na própria lei, no artigo 16, quando trata dos recursos. A lei deixa bem claro que, negado o acesso à informação, né, e passando, então, por uma hierarquia superior, né, fazendo uma comunicação e tal, que, então, a CGU poderá ser acessada e deverá responder em 5 dias, etc. Bom, é importantíssimo saber que, em âmbito federal, está atendido, tem um procedimento, tem um caminho. E na esfera municipal e estadual? Qual é esse caminho? E qual seria o órgão correspondente à CGU que poderia ser acessado nesse caso de recursos? Seria isso. Bom, a doutora Vânia justamente vai falar sobre o procedimento de acesso à informação, e então eu espero que ela, no curso da sua exposição, enfrente esse problema, tá certo? Se a senhora quiser chamar os próximos da mesa. Certo, então, por gentileza, é com prazer que eu convido a doutora Vânia Lúcia Ribeiro Vieira, diretora de Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União, que vai ser a expositora. A relatora vai ser a doutora Luciana Loureiro. Cadê a Luciana? Da Procuradora da República aqui no Distrito Federal, e vai coordenar essa mesa a nossa querida Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, doutora Gilda Carvalho.